Pessoal, na aula passada nós tínhamos respondido já 10 questões de conhecimentos bancários da instituição BRB, porque é o concurso que nós temos expectativa que deva abrir já em junho de 2022, tá? Conforme notícias do próprio presidente do banco. E aí nós tínhamos respondido 10 questões, tínhamos parado aqui na questão de número 11, e aí eu vou dar prosseguimento, tá? Vamos responder mais 10 questões nessa vídeo aqui. Então, começando aqui pela primeira, a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2019 revelou que, entre 2017 e 2018, as transações realizadas por meio de canais digitais cresceram 16%, totalizando 60% das transações bancárias. A respeito do uso de canais digitais, assinale a alternativa correta. A letra A. O aumento das transações com movimentação financeira nos canais digitais evidencia o aumento da confiança do cliente na segurança do canal. Essa daqui tá perfeita, né? Por enquanto. Vamos deixar ela aqui. O que você vai fazer? Técnica para quem vai fazer concurso. Por enquanto, você deixa essa aí guardada, tá? Para você ir eliminando as outras. Você não vai marcar nem que ela é verdadeira, nem que ela é falsa. Vamos ver a letra B. A abertura de conta por meio de canal digital somente pode ser efetuada pelo Internet Banking. Internet Banking pressupõe o quê? Você fazer a abertura da sua conta por meio do seu computador. Só que se você quiser pegar o seu celular, que é o Mobile Banking, você consegue também fazer a abertura de sua conta. Ok? Então essa questão ela está errada justamente porque ela fala que somente pode ser por esse meio. Você pode fazer também pelo celular. Então essa já coloca um F de falso aí do lado. O Mobile Banking somente pode ser usado para transações sem movimentação financeira. Se eu quiser, através do meu celular, fazer um pagamento, eu faço. Se eu quiser fazer um Pix, eu faço. Se eu quiser comprar ações, eu compro ações. Tudo isso envolve movimentação financeira. Vai estar saindo dinheiro de uma instituição para outra. Então, não tem como eu afirmar aqui que só pode ser usado para transações sem movimentação financeira. Essa palavra aqui, então, deixa essa questão errada. São considerados canais digitais o Internet Banking, o Mobile Banking e os correspondentes no país. Quando fala os correspondentes no país, está falando de correspondentes bancários. Tá? Por exemplo, um correspondente bancário muito conhecido é a lotérica. Na lotérica você consegue chegar lá, você consegue pagar suas contas, consegue levar um boleto lá, recolher alguma taxa que você precise. Então, assim, os canais digitais, o correspondente, ele está dentro dos canais digitais que são considerados? Não, ele é um local físico. Né? Ele não é considerado um canal digital, porque senão você não precisaria estar indo lá pegando fila para pagar sua conta na lotérica, por exemplo. Tá? Então essa daqui está falsa por conta disso. A letra E, Internet Banking e Mobile Banking são canais digitais mutuamente excludentes, ou seja, o cliente tem que informar ao banco qual canal quer usar para acessar as transações bancárias. Não, eu posso utilizar os dois, eles não são mutuamente excludentes, ou seja, se eu usar um computador, não vou poder usar o do celular. Isso daí não existe, então sobra para a gente aqui resposta correta, letra A. Ó. Você coloca aqui, responder, parabéns, você acertou. Vamos dar prosseguimento então. A Lei 9.613 de 1998 tipifica no respectivo artigo 1º os crimes de lavagem de dinheiro com enquadramento penal básico consistente na ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal, ao tempo que estabelece nos artigos 2º a 7º, disposições especiais referentes a processo e julgamento, bem como aos efeitos pessoais e patrimoniais de eventual condenação. Aí o que você faz? Como você está estudando, né, ainda está em casa, você pode consultar. Se você quiser, você abre essa lei 9.613. Essa lei ela trata do processo de lavagem de dinheiro, tá? Eu vou clicar aqui nos meus favoritos, que eu já deixo ela bem aqui, ó. Você pode clicar, pode dar uma olhada no que o artigo 1º fala, e depois ela fala aqui do artigo 2º até o artigo 7º. Pode dar uma olhada, dar uma lida aí rápida, pelo menos para você pegar as partes principais dessa lei. Mas vamos ver aqui nas alternativas, né? Considerando os aspectos legais referentes à lavagem de dinheiro e o fato de que ela se desenvolve em fases que eventualmente se superpõem ou comunicam, assinale a alternativa correta. A primeira fase da lavagem de dinheiro, denominada dissimulação, é caracterizada... Essa parte aqui já está errada. Quais são as fases da lavagem de dinheiro? Lembra daquela sigla COI?
colocação, ocultação, integração. A primeira fase, ela tem o nome de colocação, é quando o dinheiro está muito próximo da origem e você vai tentar de alguma forma colocar ele na instituição financeira. Então você faz depósitos fracionados, né? Você utiliza contas de laranjas para você depositar aquele dinheiro. Pessoas que já morreram, você pega documentos falsos, abre novas contas para você sair depositando de pouco em pouco em várias contas separadas para depois você tentar de alguma forma ocultar essa origem desse recurso, que seria na segunda fase. Então essa primeira ela já está errada. Começando aqui já pode colocar um falso. B. Os crimes de lavagem de dinheiro somente se configuram caso sejam cometidos de forma reiterada ou se a infração penal antecedente tiver sido praticada por organização criminosa. Essa eu coloquei uma anotação e eu quero que vocês deem uma olhada aqui, tá? Deixei aqui na letra B, ó. O que está dizendo nessa letra B, ó? Sejam cometidos de forma reiterada, ou seja, você cometeu novamente aquele crime ou se você tiver alguma condenação antecedente. Isso daqui está falso, tá? Hoje em dia, se você pegar a lei 9.613, não existe mais essa questão de crimes antecedentes para que você seja enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Qualquer crime que tente ocultar ou dissimular a origem dos recursos já pode ser enquadrado nessa lei. Ok? Então não existe essa aqui, ó, infração penal antecedente. Essas duas partes aqui são consideradas erradas. Ok? Vamos lá para a letra C. A pena para os crimes de lavagem de dinheiro poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, sendo possível ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o agente, no curso de investigação ou processo, colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto da infração penal. Então, o que está querendo dizer nessa alternativa, basicamente? Você pode ter sua pena, lembra que a pena ela é de 3 a 10 anos. Né? Você pega 3 a 10 anos, mais uma multa que você vai pagar, que não pode ser superior ao valor de 20 milhões de reais. Ela pode ser reduzida e cumprida em regime semiaberto ou aberto, caso você faça uma delação premiada, por exemplo, caso você contribua com a investigação. Sim, é exatamente isso que está dizendo aqui. Tá? E se você colocar essa frase aqui lá na lei, você vai encontrar ela certinho. Tá? Então a letra C, nesse caso, ela é a resposta correta, mas vamos dar uma olhada aqui na letra D e na letra E para a gente ver quais são os erros dessas alternativas. Os tipos penais de lavagem de dinheiro admitem a forma culposa, em que o agente criminoso dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Isso daqui está errado, porque quando a gente fala, eu até coloquei aqui uma parte do artigo que trata sobre crime culposo, ele diz exatamente isso, ó, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Quando você está lavando dinheiro, você não está não está dando causa ao resultado porque você é imprudente, porque você está negligenciando. Não. Então não tem como você admitir essa forma aqui nesse crime de lavagem de dinheiro. Beleza? Então essa parte deixa essa alternativa incorreta. E aí quando a gente fala da letra E, ó, processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro são de competência exclusiva da Justiça Federal. Isso daqui está falso. Eu também peguei aqui na própria lei. O artigo 2º ele traz o seguinte, ó, o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. São da competência da Justiça Federal. Aí ele coloca quais são os da competência da Justiça Federal. Mas ele não diz que é exclusivo da Justiça Federal. Então a letra E ela está falsa por conta dessa última parte aqui. Beleza? Então letra C, responder. Parabéns, você acertou. Vamos fazer a próxima. Considerando as características específicas das sociedades por ações ou companhias, assinale a alternativa correta. Companhia aberta é aquela cujas ações estão habilitadas à negociação no mercado de valores mobiliários. Essa daqui, só de você ler, já sabe que está certa. A companhia aberta é justamente quando ela abre o capital dela, ela faz a abertura de capital por meio de um processo que é conhecido como underwriting.
que é o processo de abertura de capital de uma empresa. Ela faz o IPO, que é o Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial das ações. E aí ela abriu o capital, agora ela é uma sociedade que negocia ações na Bolsa de Valores. Você pode comprar uma ação e você pode virar dono de uma pequena fração do capital social daquela empresa. Então essa daqui ela já está correta, né? Mas vamos ver por que as outras estão erradas e aí você vai anotando aí. As ações ordinárias conferem aos respectivos titulares direito de voto e prioridade na distribuição de dividendos fixos ou mínimos. Essa primeira parte aqui, ela está certa, só que quem dá prioridade na distribuição de dividendos são as ações preferenciais. Como que você difere uma ação ordinária de uma preferencial? Aí você tem que ver o código dela na bolsa, que também é chamado de ticker. Por exemplo, se você coloca PTR3, significa Petrobras 3, você tem uma ação ordinária. Se você coloca PTR4, você tem Petrobras 4, que é uma ação preferencial. Ok? E aí a preferencial que te dá prioridade na distribuição de dividendos, que por sua vez é uma parcela do lucro líquido daquela empresa que ela é obrigada a distribuir. Ok? Conforme seu estatuto social, obviamente. Letra C. São valores mobiliários passíveis de negociação em bolsa de valores, os títulos da dívida pública federal, estadual e municipal, bem como os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, inclusive debêntures. São valores mobiliários passíveis de negociação em bolsa. Título público? Título público eu compro na bolsa de valores. Então, por exemplo, eu vou abrir minha conta lá na corretora, acesso o home broker e aí eu vou lá e digito LTN, letra do Tesouro Nacional. Eu coloco LFT, NTNB. Eu vou conseguir comprar um título da dívida pública? Não vou, tá? Isso daqui já está falso. Toda essa parte aqui está falso, tá? Bem como os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira. Então, letra C, falsa. Isso aqui não são exemplos de valores mobiliários. Se você quiser também ver os exemplos de valores mobiliários, você pode acessar esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Sociedade por ações. Você pode clicar nessa lei, que é a 10.303, e aí você pesquisa pelos valores mobiliários. Ele cita certinho para você. Aí a letra D. A emissão, a distribuição e a negociação de ações e demais valores mobiliários são reguladas pela CVM em conjunto com o Banco Central do Brasil. Isso tá falso, tá? Quem faz fiscalização da emissão, da distribuição e da negociação de ações é somente a CVM, tá? Não é em conjunto com o Banco Central. Letra E. Uma das formas de captação de recursos junto ao público de que podem se valer as sociedades por ações é a emissão de debêntures. Beleza, pode emitir debênture, que é um título de dívida, que confere aos próprios titulares direito de crédito contra elas, isso aqui está correto, nas condições constantes da escritura da emissão, que é o documento legal que trata das debêntures, está certo também, sendo vedada em qualquer hipótese a conversibilidade de tais debêntures em ações. Isso daqui está falso. Uma debênture pode ser conversível em ação desde que contenha isso na escritura de emissão. Então, o que acontece? A empresa, na hora que você compra a debênture, você está emprestando dinheiro para aquela empresa. Aí vamos supor que a debênture vence daqui 2 anos e a empresa está te devendo em torno de 10 mil reais. Ela pode chegar em você, caso tenha na escritura de emissão dizendo que essa debênture é conversível, ela pode falar assim: William, ao invés de eu te dar 10 mil em dinheiro, você aceitaria pegar 10 mil reais em ações da minha companhia? Eu posso aceitar ou não. É um direito que eu tenho, não é uma obrigação. Ok? Então essa parte aqui deixa essa questão errada também. Nessa letra C, ó, se você quiser saber o que são valores mobiliários, eu coloquei aqui na anotação. Essa lei 10.303, que foi alterada, né, acrescentou dispositivos na lei 6.404 e também na 6.385. Aí tem lá dizendo assim, ó, são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. Tudo isso daqui é considerado valor mobiliário. E o que exclui-se do regime dessa lei? Ou seja, o que não é considerado valor mobiliário? Aí está exatamente isso, ó. Título da dívida pública, títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Ok? Então, por isso, essa letra C aqui estava errada. Então, letra A, clica em responder. Parabéns, mais uma que a gente acerta. Vamos lá para 14. As entidades representativas das instituições financeiras, a exemplo da Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN, têm envidado esforços para a criação e o aprimoramento contínuo de sistemas de autorregulação destinados a reforçar publicamente o compromisso do setor financeiro com a observância dos princípios da integridade, equidade, transparência,
sustentabilidade e confiança, orientando no relacionamento com o consumidor, o atendimento das necessidades e dos interesses deste de forma justa, digna e cortês, a fim de garantir a respectiva liberdade de escolha e a tomada de decisões conscientes, sem prejuízo da adoção de políticas e medidas voltadas à responsabilidade socioambiental, prevenção de situações de conflito de interesse e de fraude, além da prevenção e do combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Beleza, enunciado gigante. Mas o que ele está pedindo? No que se refere aos sistemas de autorregulação mencionados, assinale a alternativa correta. Letra A. Podem ser revogados por ato do Banco Central. Só para você entender o que é esse sistema de autorregulação. Nós temos a FEBRABAN aqui no Brasil, que traz códigos de autorregulação para os bancos, e temos também a ANBIMA, que também traz códigos de autorregulação para os bancos. Quando o banco ele vai lá e ele se associa à FEBRABAN, ele não é obrigado a se associar, mas se ele se associa ou ele se associa à ANBIMA, automaticamente ele passa a ser obrigado a seguir os códigos de autorregulação. E aí, dentre os códigos de autorregulação, você tem lá código que trata sobre crédito consignado, você tem código lá na ANBIMA que fala sobre distribuição de produto de investimento, e aí você vai ter que seguir o que aquela instituição está fazendo. Então, é como se fosse um selo de qualidade. Aquela instituição, FEBRABAN ou ANBIMA, ela simplesmente está dizendo para o banco, ó, você vai trabalhar dessa forma para quê? Para você ser um banco mais ético, um banco que passa mais confiança, que tem um selo de qualidade, eu vou te orientar a maneira que você deve fazer. E aí a letra A diz aqui, ó, esses códigos de autorregulação podem ser revogados por ato do Banco Central. Só que código de autorregulação, eles não são lei. Tá? Então você não precisa revogar isso por um ato do Banco Central do Brasil. Então essa daqui ela tá falsa. Tá? Nunca confunda esses códigos de autorregulação com lei. Tá? Eles não são. Quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó, vamos colocar FEBRABAN. Autorregulação, vou clicar aqui já nesse primeiro. E aí você pode clicar aqui, ó, autorregulação FEBRABAN. Aí vamos lá em normativos. Clicando em normativos, você vai ter os códigos, você vê que tem vários normativos, ó. Para o relacionamento com o consumidor pessoa física, normativo de conta corrente, normativo de serviço de atendimento ao consumidor, tem um monte. Vamos clicar aqui no primeiro, só para a gente ver o texto vigente. E aí você tem uma noção geral aqui, ó, fala da conduta, princípios éticos, aí tem todos aqueles códigos lá, sanções, adesão e por aí vai. Você pode estar acessando também se você quiser dar uma lida. Mas já sabemos que a letra A está falsa. São aplicáveis a todas as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, independentemente de vínculo associativo ou adesão voluntária. Isso daqui deixa essa questão falsa, tá? Não independe de vínculo associativo. Você tem que estar associado para essa norma ser aplicável a você, instituição financeira. Todos os bancos, basicamente, eles se associam à FEBRABAN e também à ANBIMA. Porque senão o banco ele vai acabar perdendo clientes para outros que têm um código de ética muito melhor, que tem uma competitividade muito melhor, ok? Mas essa aqui está falsa. Letra C, decorrem de lei, acabei de falar que não é lei, então também está falso. Constitui-se de recomendações sem força obrigatória, beleza. Não havendo previsão de aplicação de sanções em caso de descumprimento. Isso daqui também deixa essa alternativa falsa, porque ó, você pode clicar no próprio código que eu abri aqui e aí tem uma seção que fala só das sanções. Entrando aqui, ó, o descumprimento deste código de conduta de ética e autorregulação, bem como dos normativos do sistema de autorregulação bancária, sujeitam as signatárias a recomendação para ajuste de conduta, cumulada com a obrigação de pagar uma contribuição entre 1 e 10 vezes o valor da menor anuidade recolhida por uma associada, ou seja, você tem sanções. Então essa aqui está falsa. A criação, organização e funcionamento desses sistemas não dependem de autorização do Banco Central. Não depende mesmo, o Banco Central não precisa autorizar isso daí. Tá? Então a resposta aqui é a letra E também. Vamos lá para 15. Dentro do arranjo do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, compete ao Banco Central autorizar e vigiar o funcionamento das entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro, IMF, além de atuar como regulador do sistema e provedor de serviços de liquidação. As infraestruturas do mercado financeiro operadas pelo Banco Central para transferências de fundos e liquidação de operações com títulos públicos são, respectivamente. Então, o que ele está querendo dizer? Dentro do sistema financeiro,
nós temos várias estruturas que basicamente são responsáveis por determinadas partes desse sistema. Então, por exemplo, você tem uma estrutura que é responsável por transferir fundos e liquidar operações, transferir fundos, e você tem outra que ela serve para liquidar operações com títulos públicos. Quais são os nomes dessa estrutura? Letra A, sistema de transferência de reservas. Sistema de transferência de reserva, ele é um sistema onde você faz exatamente a transferência de fundos. Ele está dentro do SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que por sua vez é administrado pelo Banco Central. E a Central de Custódia e Liquidação Financeira, CETIP, ela faz liquidação de títulos públicos? Não, a CETIP ela faz liquidação de títulos privados. Tá? Por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCA, tudo que é negociado de maneira privada. Só que a CETIP hoje em dia, ela está dentro da Bolsa de Valores. A BMF-Bovespa ela se fundiu com a CETIP em 2017 e ela virou a B3, que é a nossa nova bolsa. Tá? Mas de qualquer forma está errado, não é a CETIP. Ok? Letra B, sistema de transferência de reservas é o responsável pela transferência de fundos, né? Porque ele está falando respectivamente. Ok, essa aqui está certa. E o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, que faz operações com títulos públicos. Exatamente, essa daqui é a resposta correta, tá? Lembra que existe Selic, taxa de juros, e existe Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é chamada de Clearing House, né, ou casa de limpeza, que faz exatamente isso, ó, liquida e custodia títulos públicos federais. Perfeito? Então, resposta letra B. Você vê que a letra C aqui está falando que a Selic faz transferência de fundos, está falso, aí depois CETIP, tudo errado. Ok? Então já anota isso daqui, esses sistemas são bem importantes. E você vê que ele fala dentro do arranjo do sistema de pagamentos brasileiro, ou seja, todos esses sistemas aqui, eles estão dentro do SPB. Beleza? Eu tenho inclusive uma aula que eu já falei sobre esses sistemas, que está publicado aqui no canal. Ele caiu tanto no concurso do Banco do Brasil, quanto no concurso do Banco da Amazônia. Então acredito também que deve estar aparecendo aí para vocês no concurso do BRB. Se tudo der certo, ele saindo agora em junho. Pessoal, vamos lá para a 16ª, mas se você está aqui até agora, eu já vou aproveitar para te pedir para você se inscrever nesse canal. Muita gente assiste o canal aqui e acaba esquecendo de se inscrever, então peço para que você clique nesse botão para você nunca perder um vídeo novo, tá sempre acompanhando, estudando, alcançando o máximo potencial que você tem aí para você conseguir uma aprovação e uma certificação ou aprovação no próprio concurso, beleza? Vamos lá para a 16ª então. A respeito das operações de arrendamento mercantil, assinale a alternativa correta. Se o valor presente das contraprestações for maior que o custo do bem, a operação classifica-se como de arrendamento mercantil financeiro. E aí você também pode estar acessando a lei que fala sobre arrendamento mercantil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, deixa eu colocar aqui outros favoritos. Arrendamento mercantil, Lei 6.099. Aqui você vai encontrar tudo que está falando sobre essas questões de arrendamento mercantil. Mas só para você relembrar, eu também já expliquei isso em concursos passados. Quando você tem um arrendamento mercantil, é como se você estivesse fazendo um contrato de aluguel, né, que é o famoso leasing. Você vai lá, você, por exemplo, aluga uma casa, só que você não é dono daquela casa, você simplesmente usufrui daquela casa. Só que aí o que muda é que tem uma figura de uma arrendadora, que é uma instituição que ela, por exemplo, ela pode comprar aquele imóvel com o objetivo de alugar ele para você. E aí você tem a opção de comprar ele depois do final do período ali de arrendamento mercantil. Ok? Beleza, vamos pegar aqui as anotações que eu fiz a respeito dessa questão para a gente ver exatamente o que está certo e o que está errado. A letra A ela já está certo por quê? Porque quando você pega a resolução aqui 4.696, lá no artigo 5º ele diz assim, ó, considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade de arrendamento que não for classificada como arrendamento mercantil operacional. Então, basicamente está dizendo o seguinte, o que não for classificado como arrendamento mercantil operacional é classificado como financeiro. Beleza, e aí no artigo 6º ele diz o quê? O que é considerado um arrendamento mercantil operacional? Quando as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% do custo do bem. Nesse caso, ele não pode ultrapassar, por isso ele vai ser considerado um arrendamento mercantil operacional. Só que aí na letra A, ele está dizendo que ó, se o valor presente das contraprestações for maior que o custo do bem, ou seja, ultrapassou, ela é classificada como arrendamento mercantil financeiro?
Se ela não é classificada como operacional, ela é classificada como financeiro. Então a letra A está correta por conta disso. Beleza? Vamos ver aqui a letra B, o porquê que ela estaria incorreta, tá? Eu copiei e colei aqui, a letra B está exatamente o que está aqui na anotação, tá? Porque eu deixei os artigos, vai ficar mais fácil de você ler. Independentemente da modalidade de arrendamento mercantil, a arrendatária é sempre uma pessoa jurídica. Falso, lá no artigo 12 está dizendo, ó, é permitida a realização de operações de arrendamento mercantil com pessoas físicas e jurídicas na qualidade de arrendatárias. Então a arrendatária nem sempre é só uma pessoa jurídica. C. As operações da modalidade de arrendamento mercantil financeiro são privativas das sociedades de arrendamento mercantil. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo são privativas dos bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e da sociedade de arrendamento mercantil. Tá? Então não é somente das sociedades, conforme diz a questão, dos bancos múltiplos com essa carteira também. Ok? Lembra que existe a carteira SAM, Sociedade de Arrendamento Mercantil. Se o banco ele tem essa carteira, ele também vai poder fazer essa operação. Letra D, não havendo previsão de pagamento de valor residual garantido, tem-se obrigatoriamente um contrato de compra e venda e não de arrendamento mercantil. E letra E, a constituição e funcionamento das sociedades de arrendamento mercantil dependem da Comissão de Valores Mobiliários. Isso aqui está falso porque depende do Banco Central do Brasil. E aí na letra D, o que está errado aqui? Ela fala, ó, não havendo previsão de pagamento de valor residual garantido, aí a gente volta aqui no artigo 6º. Ó. O artigo 6º ele diz, ó, considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que aí não haja previsão de pagamento de valor residual garantido. Então aqui está dizendo que quando não há, você tem um contrato de compra e venda e não de arrendamento mercantil, mas lá no artigo 6º está dizendo que isso é considerado um arrendamento mercantil. Então, também está falsa por conta disso, beleza? Então, anote isso daí, vamos pular para a próxima, lá para a 17ª. A Resolução CMN 3.919 classifica os serviços prestados por instituições financeiras a pessoas naturais como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Considere um cliente que possui uma conta de depósito à vista, uma conta corrente, e contratou o pacote padronizado de serviços prioritários. Se na data da cobrança da tarifa o saldo disponível, inclusive o limite de crédito, for inferior ao valor da tarifa do pacote, a instituição financeira poderá. Detalhe, pensa assim, eu fui lá e contratei um pacote de serviços que inclui transferências gratuitas no mês, inclui impressão de extrato, inclui inclui também cheque especial, um limite de cartão de crédito, tá tudo lá dentro do meu serviço. Beleza. Só que esse serviço ele tem um custo de R$50 por mês. Aí aconteceu que esse custo ele foi ser debitado, digamos, lá no dia 1º daquele mês, e eu não tinha R$50, eu tinha só 25. O que vai acontecer? Né? Se você, ele vai debitar o valor integral da tarifa, independente do saldo disponível. Ele vai debitar os R$50 se você tiver só 25? Falso, ele não vai fazer isso, tá? Ele vai elevar o limite do crédito especial para permitir o débito do valor da tarifa. E se eu não tiver contratado cheque especial? Ele não vai elevar o limite. E mesmo se eu tiver contratado, não vai fazer isso. Ok? Isso aqui está falso também. Debita somente o valor do saldo disponível em conta, inclusive o limite de crédito. Se você tiver um limite de cheque especial de, digamos, R$1.000, você só tem R$25 seu na sua conta, vai debitar 25 do dinheiro que você tem e 25 do seu cheque especial. Você vai ficar negativo no cheque especial R$25. Então a letra C ela está certa, né? A letra D fala alterar o pacote de serviço do cliente para serviços essenciais. Você não vai alterar o pacote de serviço da pessoa. Né? A pessoa ela pode simplesmente ter esquecido de depositar o dinheiro. Vai cancelar o limite do crédito especial? Também não. Ok? Então a resposta é a letra C. Vamos lá para a próxima. Presta atenção nessa aqui. A alienação significa o quê? Significa a venda de direitos creditórios. Direitos creditórios é um direito que você tem de crédito futuro para uma sociedade mercantil, decorrentes de venda a prazo, em que o cedente não responde pela solvência do devedor. Caracteriza uma operação D. E aí você pode, inclusive, começar a desenhar isso aí na sua prova, né? Se você pegar uma questão dessa. Você tem aqui os direitos creditórios, imagina que ele está aqui. É um direito de crédito, ou seja, é um crédito futuro que você vai receber. E você vende esse crédito futuro para uma sociedade mercantil, que está aqui do outro lado. Essa sociedade, esse crédito futuro, ele é decorrente de vendas a prazo, beleza. E essa sociedade que está pegando esse crédito futuro, alguém cedeu para ela.
esse cedente ele não responde pela solvência desse devedor desse crédito. Ou seja, se esse crédito, essa pessoa ficar inadimplente, a pessoa que fez a cedência desse crédito, ou seja, a instituição que cedeu esse crédito, ela não tem nada a ver com isso. Simplesmente você está passando o risco desses direitos de crédito para quem? Para a própria sociedade mercantil. E aí isso aqui que você está fazendo é uma operação do quê? É uma operação de financiamento bancário? Não. Desconto bancário? Não. Capital de giro? Não. Crédito rotativo? Não. Crédito rotativo é o quê? É quando você está devendo seu cartão de crédito, você paga o mínimo só, você não consegue pagar tudo, automaticamente você entra no crédito rotativo. Isso é uma operação de fomento mercantil. Tá? Falou que você cedeu direitos de crédito para uma sociedade mercantil e essa pessoa que cedeu, essa instituição que cedeu esse direito de crédito, ela não tem nada a ver com a solvência desse crédito, quem tem a ver é a sociedade mercantil, fomento mercantil, ok? Resposta letra E. Muita gente tem dúvida nessas operações aqui, mas eu também já fiz aula sobre isso, falando sobre fomento mercantil. Vamos lá para 19. A atividade principal de uma sociedade administradora de cartão de crédito, pessoa jurídica não financeira, é a prestação de serviços remunerados e não a intermediação financeira. Ok. Suponha que o titular de um cartão de crédito não efetuou o pagamento integral do saldo devedor na data do vencimento da fatura. Nesse caso, o cliente entra automaticamente no crédito rotativo do cartão, O que é crédito rotativo? Ele é financiado pela própria administradora do cartão de crédito? Falso. Só para você lembrar, o que é o crédito rotativo? Estou devendo 10 mil no meu cartão de crédito. Pagamento mínimo 15%, né? Vou ter que pagar no mínimo R$ 1.500. Se eu paguei menos ou se eu paguei o mínimo e eu deixei de pagar o restante, não importa, eu vou automaticamente entrar no crédito rotativo. É como se o banco ele estivesse financiando aquela parte que eu estou devendo para a administradora do cartão de crédito. E aí, como o banco está financiando aquela parte que eu estou devendo para a administradora do cartão, automaticamente ele vai cobrar juros. E aí, por isso que você paga juros, paga IOF, é um juros absurdo. Isso é o crédito rotativo do cartão. Ok? Ele é financiado pela própria administradora? Não. Falso. A administradora, pessoa jurídica não financeira, ela não vai fazer esse financiamento. Financiado por uma operação de crédito realizada por instituição financeira distinta da administradora de cartão. Isso daqui está certo. Mas vamos ver aqui a letra C. Parcelado com melhores condições de financiamento, desde que o cliente tenha efetuado o pagamento mínimo obrigatório de 15%. Falso. Tá? Ele não necessariamente vai ser parcelado. Você pode pagar o mínimo e deixar tudo para a próxima fatura. Você não precisa parcelar naquele momento. Ok? Parcelado independentemente das condições de financiamento. Falso. Renovado a cada mês até que o cliente efetue o pagamento integral. Também falso. Tá, eu vou responder aqui letra B. E aí eu quero pegar agora aqui, eu acho que eu tinha deixado salvo também, as novas regras do cartão de crédito. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que é do próprio Serasa, tá? O Serasa ele tem umas partes aqui, Serasa Ensina, que é bem legal, você consegue ver algumas coisinhas, principalmente relacionadas à dívida, né? Antigamente, como que funcionava o rotativo? Ó? Antes de 3 de abril, nesse caso aqui já desde 2017, tá? Primeiro mês, o cliente pode escolher entre fazer o pagamento total, mínimo ou parcelado. Aí depois de 3 de abril de 2017, o cliente continua com as 3 opções de pagamento, total, mínimo ou parcelado. Aqui começa a mudar. Ó. Se ele optar pelo mínimo, entra no rotativo do cartão. Ótimo, para os dois. O cliente continua escolhendo entre 3 opções de pagamento. Agora, ó, se o cliente tiver escolhido pagar o mínimo ou parcelar a fatura no mês anterior, ele não terá a opção do pagamento mínimo na próxima fatura. Tá? Paguei o mínimo na fatura anterior, na próxima eu já vou ser obrigado a quê? Ou fazer parcelamento, eu não vou ter a opção de fazer um pagamento mínimo novamente. Isso daqui é a principal mudança que teve, ok? Aí aqui no segundo mês, ó, se optar pelo mínimo, entra no rotativo do cartão e paga juros sobre juros, correndo o risco de entrar na bola de neve. E ele só voltará a ter o mínimo liberado após finalizar o pagamento de todas as parcelas contratadas anteriormente, ok? Então você não tem mais essa liberação de ficar pagando sempre o mínimo igual tinha antigamente. É uma coisa assim não tão recente, mas é interessante você saber. E aí, para a gente finalizar a última questão aqui dessa aula, considere uma instituição financeira autorizada a operar 3 carteiras. Carteira de desenvolvimento, carteira de crédito imobiliário e uma outra qualquer. Com base apenas nessas informações, é correto afirmar que a instituição. Lembra que para você ser considerado um banco múltiplo, você tem várias carteiras. Você tem carteira comercial, carteira de investimentos,
sociedade de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de crédito, financiamento e investimento e banco de desenvolvimento. São 6 carteiras no total. Para você ser um banco múltiplo, tem que ter no mínimo 2, que seria ou a comercial ou a de investimento. Beleza, mas isso aqui a questão não está pedindo banco múltiplo, é só simplesmente para você relembrar. O que está dizendo é que esse banco ele tem a carteira de desenvolvimento e a carteira de crédito imobiliário e uma outra que a gente não sabe. O que esse banco vai poder fazer? Ó, é correto afirmar que a instituição está autorizada a captar depósito à vista? Falso. Quem capta depósito à vista é quem tem a carteira de banco comercial. Então essa daqui está errada. Pode emitir debêntures? Também falso. Letra C. Operar uma carteira comercial. Falso, tem que ter a carteira comercial, ele não tem nesse caso. Consiste em um banco público. Carteira de desenvolvimento, se você pegar também, eu até trouxe aqui na anotação, ó, você vai ver o seguinte, ó. O banco múltiplo deverá constituir-se com no mínimo 2 das seguintes carteiras, blá, 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 de acordo com a resolução. Comercial, de investimento ou desenvolvimento, a última exclusiva para bancos públicos, ou seja, a carteira de desenvolvimento é exclusiva para bancos públicos. Então a letra D está correta, tá? Simplesmente clica aqui e responder OK. Beleza, pessoal, com isso nós fizemos mais 10 questões aí que podem ajudar você aí no concurso do BRB. Eu vou trazer também depois questões que podem cair no concurso da Caixa, que também tem expectativa de abrir esse ano. Apesar de que ainda não tem nenhuma data definida, o BRB também não tem, mas pelo menos a expectativa é que seja em junho, né, de acordo com o presidente do banco. Então já vai treinando, já vai ajudando você a tirar dúvidas e, claro, sair na frente da concorrência, porque você já está vendo conceitos, relembrando coisas que eu já passei em aulas anteriores, concursos anteriores, beleza? Então, pessoal, gostou do vídeo? Deixa o seu like e também se inscreve aí no canal. Até a próxima revisão. Tchau, tchau!